Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Histórias Clínicas. Hoje vamos falar sobre dependência de videojogos e utilização problemática da internet. Para isso, convidei alguns colegas meus e vamos conhecer no terreno um instituto de apoio ao jogador. Para isso, conto também com a presença habitual da minha colega a doutora Síria Pereira, médica especialista em psiquiatria. Olá Síria, bem-vinda. Boa noite, André. Falamos aqui desta questão de a utilização da internet hoje em dia ser de facto excessiva e as pessoas verem isto já como um problema. Classicamente falávamos das dependências associadas às drogas, não é? Às substâncias, mas hoje em dia fala-se também da dependência à internet e aos videojogos. De onde é que isto virá, este conceito? Então, acho que primeiro é importante perceber que as dependências, não só falamos, hoje em dia percebemos que as dependências não são relacionadas com as substâncias, que eram as que tu disseste muito bem. Antigamente as pessoas viam como dependências. Existem também as dependências à internet, às compras, o binge eating, tudo o que é perturbações do controle dos impulsos também. Hoje em dia sabe-se que isto está um bocadinho todo dentro do mesmo saco, do binómio impulsividade-compulsividade. Okay. Neste caso, a internet é uma problemática dos nossos tempos, não é? 30 anos atrás isto não seria um problema e, na verdade, também não sabemos como é que vamos ver isto também daqui a 30 anos. Talvez culturalmente se torne uma coisa normal. O engraçado da psiquiatria é isso, é que a nossa cultura, a nossa sociedade tem um impacto também no diagnóstico das nossas doenças, uma coisa que pode ser culturalmente aceite num país, por exemplo, se formos para a África, coisas até mais relacionadas com a espiritualidade, aqui poderiam ser vistos como um sintoma psiquiátrico. Exatamente. Portanto, na psiquiatria temos também que adaptar os nossos diagnósticos à cultura e à sociedade onde vivemos. E a internet é uma coisa muito dos dias de hoje, não é? Portanto, este olhar à cultura de onde se insere a pessoa, não é? É muito importante olharmos para isso e, de facto, acho que é um bocadinho por aí a evolução dos tempos e a era tecnológica tem-nos feito avançar no sentido da internet ser cada vez mais comum e é impossível não estarmos invadidos pela internet e pelas redes sociais e tudo mais e criaram-se também aqui novas formas de comunicar e interagir. Mas, de facto, podemos às vezes entrar neste ramo da dependência, que existem mecanismos associados a isto, não é? Isto não surge simplesmente, não é um vício. Claro, exatamente. É importante perceber que para haver um diagnóstico de uma perturbação tem que haver disfunção, não é? Tem que haver uma problemática para a pessoa, tem que haver em termos sociais, familiares. Não se considera que haja uma perturbação psiquiátrica quando não há disfunção. Isto é logo uma das primeiras coisas. Depois a dependência também é uma doença. Sabemos hoje em dia que já há uma predisposição, não só em termos de uma personalidade impulsiva, como também pode haver déficit em termos do sistema de recompensa que todos temos, ou mesmo da parte inibitória que o córtex pré-frontal faz neste tipo de patologias. Portanto, as pessoas já têm, de facto, uma predisposição para ter este desenvolvimento destas patologias. E como eu estava a falar tem um bocadinho a ver com este binómio impulsividade. Começa como um comportamento que é repetido e um bocadinho como o condicionamento Pavlov, que acho que toda a gente já ouviu falar. Uma repetição de um comportamento faz com que depois se crie uma habituação e que, para ser um bocadinho mais específica, vai haver aqui um estímulo das vias dopaminérgicas mesolímbicas e que depois vão passar com a repetição do estímulo, vai passar para o estriado dorsal, para ser aqui um bocadinho mais técnica, e é aqui que vamos passar a ter uma compulsão. Ou seja, a pessoa passa de ter um estímulo que à partida é reforçado, não só porque há reforço positivo, a pessoa sente-se bem, há uma produção de dopamina é? E um reforço do sistema de recompensa, mas paralelamente a isto também há a ausência do reforço negativo, ou seja, ao fazer este comportamento evita que tenha não só os sintomas de abstinência, como craving. Sim. Portanto, há aqui um reforço positivo e uma ausência de reforço negativo que faz com que este comportamento perdure e que se torne depois, efetivamente, a níveis cerebrais, numa compulsão. E aí sim é muito mais difícil de combater. Porque já é um comportamento que, apesar de ser visto como negativo, há uma dificuldade em travá-lo. Porque a impulsividade é a dificuldade em impedir o início do comportamento e a compulsividade em impedir que pare um comportamento que já se sabe à partida que é deletério. Portanto, é um bocadinho o funcionamento deste sistema de recompensa, não é? Que é sobreativado quando estamos a falar de uma dependência, não é? É um estímulo contínuo, esta sobreativação depois e a ausência desta inibição que deveria existir, que não começa a ser desregulada, portanto,
o que estamos aqui a explicar é que não é só uma questão de vício, é uma questão de neurobiologicamente o nosso corpo adquire, o nosso organismo adquire um certo funcionamento habitual com tendência a um uso continuado que poderá de facto ser problemático, não é? Como tu falavas, esta questão das dependências, para além do uso ser abusivo, é a questão do uso causar prejuízo, quer seja a nível social, a nível académico, quer seja a nível profissional, nas relações entre os outros, não é? Estas pessoas, os problemas das dependências, já classicamente com o uso de substâncias, é esse mesmo, é um corte em todos os relacionamentos que têm, é um corte com a vida habitual que têm, quer seja académica, quer seja profissional. E, portanto, de facto, aqui coloca-se este problema, não é? Sim, exatamente. Depois também temos o fenómeno de tolerância, não é? Que a pessoa sente que cada vez precisa de doses superiores, seja de uma substância, seja de um comportamento, para sentir o benefício igual ao que sentia antes. Há um mal-estar quando este comportamento, no caso da internet, não é realizado. Sim. E depois é isto que já falaste muito bem, não é? Depois há também aqui um prejuízo, não só para a vida pessoal, como afeta normalmente a família. Sim, e é esta coisa. Por acaso falavas dessa questão muito curiosa, que é quando não repete o comportamento, surgem aqui outros sintomas, como a irritabilidade, e começam a notar-se aqui, de facto, a psicopatologia a surgir. É muito interessante que foi definido que temos o conceito de patologia dual, surge daqui, não é? Da concorrência entre uma perturbação do uso de substâncias, uma dependência, não é? E também outras patologias mentais. E muitas vezes surge aqui a questão do que é que provoca primeiro, se é a doença mental que surge, que leva à perturbação do uso de substâncias, se é o contrário, se é a perturbação do uso de substâncias que provocará a outra doença mental em si. E, na verdade, o que se tem verificado é que há aqui uma partilha comum entre ambas e não é difícil muitas vezes ver qual é o fator. Às vezes conseguimos, de facto, ver por onde é que começou a patologia, mas dizer qual foi o mecanismo iniciador da patologia, se será a dependência, se será outra doença mental, quer seja uma depressão, quer seja uma perturbação de ansiedade ou coisas mais graves, como uma doença bipolar e uma esquizofrenia, às vezes isso não é tão linear de definirmos. Não é? O que acontece na maioria das perturbações psiquiátricas é que é uma coisa multifactorial, não é? Normalmente há sempre uma fragilidade genética que depois, muitas vezes, havendo então trauma infantil, vamos aqui sobrepor mais um fator e depois faz com que a pessoa seja, na vida adulta, mais vulnerável a adquirir uma perturbação psiquiátrica. Normalmente as perturbações do controle dos impulsos e a adição, o que faz é que é muito comum que esteja sempre uma perturbação, uma comorbilidade, ou seja, uma perturbação da personalidade associada, outra perturbação do controle dos impulsos, ou mesmo outra perturbação psiquiátrica, como falaste, uma esquizofrenia, uma depressão. É verdade. Mas também há fragilidades e o fato de ser homem ou mulher, a sustentabilidade destas doenças é diferente, é mais comum nos homens, por exemplo. E uma questão que se coloca muito é se isto é tratável ou não. Sim, claro que sim. Podemos ter aqui duas abordagens. A mais correta é haver uma abordagem farmacológica e psicoterapêutica. A nível psicoterapêutico, o que está provado é que a psicoterapia cognitiva-comportamental para já tem resultados melhores. E em termos farmacológicos, tendo aqui um bocadinho por base, isto que eu tive explicado, o sistema dopaminérgico, assume-se um bocadinho que, colmatando deficiências serotoninérgicas e dopaminérgicas, podemos ajudar nestas patologias. Portanto, o que se faz é um bocadinho tratar isto com antidepressivos também. Também há bons resultados com algumas situações com estabilizadores do humor e até em termos de compensação de opioides também, usando a naproxena, por exemplo. Um bocadinho para trabalhar a parte do sistema de recompensa, Sim, não é? mas claro que a abordagem indicada aqui seria sempre, primeiro, uma entrevista motivacional. É muito importante que estes doentes estejam motivados para o tratamento. Envolvimento da família é mais possível. Uma psicoeducação para a doença, em relação ao doente e à família. E depois, como eu falei, a psicoterapia cognitiva comportamental, normalmente neste tipo de patologias é uma coisa que funciona mais em grupo. Depois também varia um bocadinho de país para país. As abordagens vão variando exatamente, um bocadinho. Ou abstinência total, ou há países, por exemplo, que a abordagem é mais de redução de riscos. Ou seja, prefere-se, tudo bem, mesmo que o doente não consiga a abstinência total, prefere-se que haja uma redução dos riscos associados, é isso que se trabalha, e não um corte completo com a adição. Sim, de facto. E o pormenor da motivação do doente é de facto importante, porque um doente
e que não esteja motivado, é difícil trabalharmos esta questão das dependências, não é? Sim, porque há uma série de... Muito isso. Mas sim, de qualquer forma, bom, Síria, vamos passar para a nossa reportagem, vamos passar para o terreno com o Instituto de Apoio ao Jogador e conhecer um bocadinho mais sobre esta questão da dependência de videojogos. O Instituto de Apoio ao Jogador presta atendimento clínico a jogadores abusivos ou patológicos. Tenho comigo o Dr. Pedro Hubert, psicólogo, fundador do Instituto. Quando é que o jogo deixa de ser uma diversão e passa a ser uma patologia? O jogo passa a ser uma patologia, como as outras adições no geral, quando preenchem 3, 4, 5 critérios como a tolerância, a abstinência, mas sobretudo a troca de prioridades e a perda de controle. Quando um jovem diz que vai jogar 1 hora e acaba por jogar 3, 4, 5, 6, ou quando quer acabar e não consegue acabar, quando deixa de estudar, quando se não pode jogar fica irritado ou deprimido. Portanto, quando assume uma série destes critérios, podemos dizer que começa a haver problemas em relação ao videojogo. E qual é o perfil do jogador patológico atual? O perfil tem mudado e depende um bocado do país, da cultura em que está. Na Coreia do Sul, no Japão tem um perfil, nos Estados Unidos tem outro. Aqui em Portugal não há ainda muitos estudos sobre isso. Posso lhe dizer que o perfil do clássico da pessoa que tem problemas de jogo aqui em Portugal é o estudante universitário, muitas vezes ligado à informática, às engenharias, pessoas que gostam muito de trabalhar no computador e que já têm um histórico. Muitas vezes o problema já começou na adolescência, mas só se revela quando estão na universidade, quando se nota que os resultados académicos, o isolamento, etc., uma série de características muito clássicas vêm ao de cima. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos a média de idade já é acima dos 30 anos, porque portanto, tem muito a ver com a cultura mais jovem e a adaptação ao computador. Estamos a falar de videojogos, não é? Jogos online, porque o jogador também mudou, não é? Antigamente o jogador clássico encontrava-se na mesa do casino, não é? Hoje em dia há uma facilidade em aceder ao jogo. Isso também torna que o vício se torne mais aguerrido e mais fácil. Sim. Eu fiz a minha tese de doutoramento, foi a comparação entre o jogador patológico online e offline. E não é que o online por si seja mais aditivo, mas tem uma série de atrativos, como estar 24 horas disponível por dia, 7 dias por semana, sempre muito fácil de gerir, fácil de aderir, de se inscrever, seja nos videojogos, seja fazer transações financeiras, ou seja, oferece uma série de características que para estas novas gerações é muito fácil envolver-se. E depois, eu costumo dizer na brincadeira, mas isto é um facto, os guionistas de Hollywood passaram muito para estes videojogos e fazem com que estes jogos que nunca têm fim, em que uma pessoa intervém, portanto é uma espécie de telenovela interativa, em que uma pessoa tem estatuto, o estatuto que muitas vezes não tem na escola, na universidade, pode adquiri-lo aqui, e de facto há uma série de características que tornam esta atividade muito imersiva, portanto as pessoas mergulham lá dentro e as pessoas que têm a predisposição, algumas das pessoas que têm predisposição para a adição, de facto, preenchem estes critérios e têm dificuldade em sair daqui. Quem é que costuma pedir ajuda? São os próprios jogadores que percebem que as coisas estão erradas na vida deles ou são os familiares? Essa é uma das características muito próprias deste tipo de adição. Enquanto nas outras adições cá temos que metade das pessoas procuram ajuda por elas ou estão mais ou menos convencidas, eu posso lhe dizer que das dezenas de casos que já tivemos aqui, só tive um paciente, ou seja, 99% das pessoas vêm contrariadas, não querem tratamento. Por elas, continuariam a jogar independentemente do sono que têm, dos maus resultados, dos conflitos familiares, do não desenvolvimento de competências, continuariam a jogar. O que faz que isto é um problema de uma disfuncionalidade da família que não consegue criar regras flexíveis, mas que existam, os papéis estão muitas vezes invertidos, a comunicação não passa, os sentimentos, os afetos não passam e o jovem, muitas vezes, adquiriu um poder muito grande e intimida a família, às vezes há agressão. O que eu quero dizer com isto é, de facto, é a família que traz o paciente, que não quer tratamento, o que obriga também aqui o psicólogo a uma intervenção diferente, a gerir a motivação de formas diferentes, porque é muito difícil tratar alguém que não se quer tratar no campo da psicologia. Mas eles não reconhecem sequer que estão doentes? Às vezes, em princípio, não. E não é uma questão de negação. Para que é que eu quero estudar? Para que é que eu quero fazer isto? Deixem-me fazer o que eu quero. Eu posso tornar-me jogador profissional. Não me chateiem. Depois há aqui uma crise de valores, há uma crise de limites, há uma perca de poder
ao nível da autoridade, que é sempre diferente do autoritarismo, da autoridade e de liderança dos pais, muitas vezes famílias monoparentais, em que houve divórcios e é a mãe a cuidar de um filho em que ela é muito permissiva. Portanto, isto em termos de tratamento implica aqui umas variáveis diferentes. Temos agora a doutora Rita Barandas connosco, médica especialista em psiquiatria. Olá Rita, bem-vinda às Histórias Clínicas. Olá André, obrigada pelo convite. Vimos aqui, de facto, nesta reportagem que o perfil do jogador tem vindo a modificar-se, não é? Antigamente falávamos de um jogo patológico associado às slot machines, aos casinos e tudo mais, e isto tem-se vindo a modificar. Sim, quer dizer, com as tecnologias a que hoje temos acesso e com o facto de elas estarem presentes basicamente em todo lado e acessíveis 24 horas por dia, isso de alguma forma também permitiu que o chamado jogo patológico se digitalizasse, por assim dizer, e passasse a ser utilizado também sob a forma destas plataformas. E, a par disso, temos também a questão do gaming, portanto, quando falamos de jogo patológico, estamos a falar de gambling. Quando estamos a falar de utilização de videojogos, estamos a falar de gaming, que são duas coisas são duas patologias que têm algumas semelhanças, porque acabam por partilhar os mesmos circuitos neurobiológicos do sistema de recompensa que a Síria esteve aqui a explicar-nos há pouco. E, em termos de clínica, acabam por ter muitas semelhanças também. Portanto, o facto de as pessoas procurarem de uma forma muito repetida aquele comportamento e o comportamento em questão assumir uma preponderância na vida da pessoa, passar a haver aquilo que nós chamamos um estreitamento do campo de interesses, todos os outros interesses da vida da pessoa, os hobbies, as relações familiares, as relações com os amigos, acabam por sofrer e a pessoa dedica toda a sua vida e todo o seu tempo livre àquela atividade. E depois também a questão central, quer numa patologia, quer noutra, quer nas patologias por abuso de substâncias e que de alguma forma aproxima as chamadas patologias aditivas comportamentais das patologias aditivas por uso de substâncias, é precisamente partilhar-se também este critério nuclear de perda de controle, que é uma coisa muito importante. E que acaba por acontecer. E foi uma coisa até que mudou recentemente no nosso manual de diagnóstico, o DSM-5, tirou o jogo patológico do que eram as perturbações de impulso e colocou junto das perturbações de uso de substâncias, não é? Exatamente, portanto refletindo precisamente a investigação mais atual e que parece que há de facto um overlapping muito grande, quer a nível de clínica, quer a nível de estudos imagiológicos, tudo aponta nesse sentido. Havia aqui umas diferenças, parece-me, entre o jogo patológico clássico e o jogo patológico atual, não é? A Síria, na altura, tínhamos falado um bocadinho desta questão de quais eram as diferenças no jogo patológico tradicional, que haviam até diferenças entre géneros nisso, não tínhamos isso um bocadinho clarificado, não era? Sim, eu falei ali brevemente que no jogo patológico normal é mais comum, aparece nos homens é mais frequente, na terceira década da vida, as quantidades de dinheiro gastas são superiores, eles procuram este tipo procuram jogos mais de casino, em que a procura de sensações é mais... É uma das primeiras razões. Nas mulheres, isto acaba por aparecer mais por uma fuga ou evitamento, à frustração do cotidiano, e elas também, por outro lado, a quantidade de dinheiro investida é inferior, procuram mais jogos como slot machines e bingos e também, curiosamente, procuram ajuda mais cedo. Mas a percentagem de homens versus mulheres com jogo patológico é muito superior. Eu tive uma experiência em Barcelona nesta área e numa sala inteira, num grupo com 30 pessoas, não havia nenhuma mulher, para terem uma ideia. As únicas mulheres que lá estavam eram as companheiras dos respectivos jogadores, porque é fundamental o apoio da família, principalmente na parte do jogo patológico, em que o controle do dinheiro é importante, que haja uma ajuda da família neste sentido, uma proteção a ajudar também o evitamento dos sítios de risco. E quase que acredito que também as mulheres, neste caso, que às vezes vivam isto um bocadinho com mais vergonha, não é? Porque culturalmente não é tão aceito, se calhar é mais aceito para os homens que tenham este tipo de comportamentos e as mulheres, se calhar, serem vistas no casino,
a conotação que a sociedade dá é diferente, outra. não é? Portanto, Nisto a adição à internet tem essa vantagem, não é? Do anonimato. As pessoas estão em casa, ninguém sabe o que é que estão a fazer. Isto facilita muito e imagino que, calhar, isso também tem algum impacto em termos de género, de percentagem. Quer dizer, acaba por haver algumas diferenças porque as pessoas nem sempre fazem esta distinção, não é? Entre o gambling e o gaming. E há essencialmente muitas semelhanças, mas há também algumas diferenças que vale a pena considerar. As faixas etárias são habitualmente mais jovens do que no gambling, portanto no jogo patológico, e por isso é que nós acabamos por ter muita procura dos adolescentes ou das famílias dos adolescentes, perguntando isto é normal, não é? Isto é uma adição, o que é que se passa? O que é o gaming afinal? É basicamente os videojogos online, uma série deles que são muito conhecidos por serem aditivos, por não é? serem, Têm este potencial. Têm esse potencial e de facto os miúdos passam e os jovens passam horas a fio naquela atividade e as famílias ficam muito preocupadas. Mas, portanto, há aqui algumas diferenças que eu acho que vale a pena referir. É que no jogo patológico, portanto, no gambling, o que está em questão é apostar um determinado valor e, portanto, haver o risco de perder esse valor. Portanto, há um risco associado. Há um risco associado e, portanto, a pessoa pode ganhar mais do que o que investiu, mas há o risco de perder. Quase como uma inibição que surge daí, não é? A pessoa tem ali mentalmente um possível mecanismo inibitório, não é? Com a perda associada, não é? Mas que ao mesmo tempo acaba por estimular a excitação do próprio jogo, tem muito a ver com a antecipação da recompensa. Parece que a antecipação de poder vir a ganhar, ou em estadios mais avançados, conseguir ganhar aquilo que já se perdeu, parece de facto contribuir para o perpetuar do problema. Até porque muitas vezes quando estão com dívidas também isso é uma postura recorrente, não é? E tentar recuperar o dinheiro perdido. Já sabem que à partida não vão conseguir, mas há uma certa negação do problema. Que puxa para ali. No gaming, curiosamente, há a questão dos skills, portanto, das competências que acabam por entusiasmar muitos mais jovens, que é poder provar que são bons a fazer aquilo. A questão da competição, a questão de haver um trabalho de equipa e de poderem assumir uma determinada posição num clã, por exemplo. Portanto, isso é uma coisa que é um aspecto que é muito cativante nos adolescentes. É a questão do passar os níveis, de ultrapassar as etapas, não é? Superarem. E depois isto entram também num mecanismo de competição uns com os outros, não é? Que sim, estou à frente neste nível, competição e depois é difícil interromper, porque aquilo prolonga-se. Não há ali limites, se não forem impostas regras. Em alguns deles não há, em alguns há, noutros não há. E há jovens que são, de facto, muito bons a fazer aquilo. Portanto, há que aos que o fazem quem o faça profissionalmente, ao nível competitivo, ao nível profissional, e, portanto, nós temos que ir acompanhando estas tendências, estas mudanças, a visão da coisa. E, portanto, é difícil dizer a um jovem destes, não, tem que parar de jogar, tem que parar de fazer uma coisa em que ele é realmente bom. Porque isto também deve ser um estímulo para a autoestima, não é? Imagino que isto também isto é mais comum em jovens com autoestima baixa. Qual é a tua experiência? Ou perturbações da personalidade evitantes, ou esquizoides? Notas que há uma sobreposição? Eu não diria que é preciso haver esse tipo de problemática para as pessoas jogarem de uma forma compulsiva, mas pelo menos os doentes que nós acabamos por receber, os jovens que nós acabamos por receber, ou os pedidos de ajuda, uma grande maioria dos jovens em que a situação se torna problemática são jovens que, de facto, uma percentagem importante tem assim essa componente de alguma dificuldade em socializar, mais introvertidos, com autoestima mais baixa e, portanto, arranjam de alguma forma ali um escape. E é curioso, porque eles acham que aquele grupo de amigos que eles têm online, na equipa deles ou no chat, quando eu pergunto, então, mas quem é que são os teus amigos? Quantos amigos é que tens? Como é que essas coisas vão? Eles consideram que aquilo é o grupo de amigos deles. E alguns deles eles não conhecem sequer na realidade. Pois. Portanto, nós temos que ir acompanhando isto. Claro, isto é errado, não há aqui uma resposta Hoje em óbvia. dia, uma forma de comunicar é através quer das redes sociais, e temos de adaptar com outro tipo de mecanismos, sistemas de mensagens que utilizamos online, que são formas de comunicação e que nos aproximam também. As videochamadas aproximaram-nos de pessoas que vivem longe de nós, familiares e amigos, e, portanto, nem tudo, não podemos tornar tudo diabólico, mas há, de facto, toda a benefícios. Toda a forma de socializar e de nos conectarmos com o outro mudou radicalmente, não é? E às vezes
para gerações mais velhas é um bocadinho difícil acompanhar isto, não é? Claro. Porque isto é tudo Exato. terrível, o que é que se passa aqui? Não podemos diabolizar tudo, temos que perceber em que jovens é que há realmente disfunção e não é imediatamente entrar em pânico, proibir os videojogos e é impossível fazer isso, porque a internet e as tecnologias vão massificar-se e vão atingir inevitavelmente todas as áreas da nossa vida. Já não há um ponto de retorno em Não há, e relação a ainda bem isso. que não há, porque trazem, na minha opinião, trazem mais vantagens do que desvantagens. Portanto, eu sou da opinião que devemos acompanhar, mas devemos ir percebendo de que forma é que interagimos e que tipo de consequências é que isso tem para a nossa saúde. E é difícil, de facto, definir aqui o que é, onde é que fica a linha entre a dependência e um uso excessivo. Claro não é? que sim. Isso é um dos problemas centrais das patologias comportamentais, das adições comportamentais, é precisamente há comportamentos que se tornam aditivos, que são comportamentos que, na verdade, são comportamentos normais. Ou seja, estar na internet ou jogar um determinado videojogo é uma atividade perfeitamente normal e só se torna um problema quando começa a ter esta componente de compulsividade, um padrão repetitivo, em que a pessoa sente, ou pelo menos numa determinada fase, sente que já não está a conseguir controlar o número de horas que passa a jogar, independentemente das consequências que isso tem para a vida da pessoa. Se for um jovem, se passa a noite toda a jogar porque não consegue parar, é difícil que na manhã seguinte consiga ir às aulas, ou se ainda for, é difícil que tenha o rendimento Acredito esperado. que a primeira sinalização para vocês seja, de facto, por esta questão do insucesso académico, do absentismo escolar. Acredito que passe muito por esse primeiro sinal de que as coisas, de facto, estão a correr mal e que há que haver uma intervenção, e se calhar é aí que a família se torna mais alerta para Essa é habitualmente para estes uma das comportamentos. alturas em que as famílias consideram que há um problema qualquer, não é? As pessoas dizem, ele chega da escola ou da faculdade, fecha-se no quarto e passa as horas todas no computador e nunca vem, não quer vir jantar, ou não quer vir almoçar, ou sei lá que horas é que ele se deita. Sim, chega a ter impacto na alimentação das pessoas. Exatamente, nos casos extremos. Portanto, é difícil traçar uma linha, mas temos que ver que os casos que nós vemos habitualmente são aqueles casos extremos em que a pessoa só não joga 25 horas por dia, porque o dia só tem 24, porque senão jogaria 25. Senão continuava. E, portanto, ficam fechados no quarto e não comem, ou alguém tem que levar um prato, ou então eles pegam no prato e levam o prato para dentro do quarto. E, portanto, naturalmente, com o tempo, há disrupção da vida das pessoas e há afastamento dos amigos, basicamente os casos que nós consideramos mais graves são aqueles casos em que, ao fim de muito tempo, nós vamos tentar investigar o que é a vida da pessoa e não há mais nada. Não há, havia hobbies, deixaram de haver, havia amigos, não é preciso sair com esses amigos porque há os amigos virtuais, ou então na escola reprovaram um ano, reprovaram 2 e não conhecem ninguém na nova turma e, portanto, continuam neste padrão. Há, de certa forma, uma substituição desses hábitos, não é? Síria e Rita, sugiro que voltemos à nossa reportagem no Instituto de Apoio ao Jogador para continuarmos a saber mais sobre os videojogos e esta dependência. Quais são as possibilidades de tratamento que existem no Instituto de Apoio ao Jogador? Nós trabalhamos aqui muito numa abordagem mais sistémica, tem que se vir sempre, a família tem de participar do tratamento, tem que haver regras. Portanto, nós aqui trabalhamos numa abordagem mais cognitiva comportamental, mas também em que a família é incluída, e isto às vezes também é difícil por causa da confidencialidade e da relação terapêutica que implica, e tem que haver uma compreensão dos padrões de comportamento, tem que se perceber de pensamento, sentimentos, tem que se perceber se existiam comorbilidades anteriores, como a ansiedade social, como a POC, como a depressão, se existiu bullying. Portanto, tem que haver toda uma compreensão da etiologia destas situações, e quando se percebe, e ao fim às vezes de algumas sessões, o próprio jovem começa a adquirir uma consciência do ponto em que estava, que não tinha até essa altura, e aí pode-se começar a trabalhar de facto melhor numa gestão do tempo de jogo e do tempo de acesso à internet, que às vezes não é só os videojogos, é o streaming, é o tempo nos fóruns, é todo um tempo passado na internet. Já agora, existe algum tipo de vício associado ao vício do jogo também?
Eu falo mais pela experiência que temos aqui no Instituto de Apoio ao Jogador, porque, como disse, não há muitos estudos ainda em Portugal. Os consumos, há a parte que é mesmo só jogo e internet, e há a parte que é o consumo de cannabis e jogo. As duas coisas associadas dão um efeito de imersão muito grande e uma coisa não vá sem a outra. Mas eu devo dizer, pela experiência que temos, a maior parte dos casos é mais a comorbilidade com a ansiedade social ou a depressão e o jogo e o videojogo. Desde que abriu o Instituto, tem vindo a aumentar os pedidos de ajuda ou não? Sim, posso lhe dizer que sim, numas contas mais ou menos de trazer por casa, mas estivemos a ver nestes últimos 2 anos, já quase 20% dos pedidos de marcação de consultas que vamos tendo aqui está diretamente relacionado com videojogos. Muito obrigada, Dr. Pedro Hubert. O Instituto de Apoio ao Jogador funciona há cerca de 10 anos e aqui pode ter atendimento clínico, mas tem também uma linha de ajuda, uma linha telefónica, que funciona durante a semana e que pode ligar. Muito interessante, de facto, esta intervenção que se faz no Instituto de Apoio ao Jogador. A Rita esteve aqui a falar e eu pus-me a pensar numa coisa que acho que é interessante, porque realmente nós até somos a geração que esteve na chaneira do início da internet. Acontece-te aparecerem lá pais completamente em pânico e depois tu percebes que realmente é só aqui um gap geracional de alguém que cresceu numa era em que não havia internet e de crianças que nasceram já com isto disponível, não é? E que a vida deles faz o computador. Os nativos digitais. Exatamente. Sim. Há claramente, não com todas as famílias, mas há, por vezes, um gap geracional. E nesse aspecto, nós também temos essa função mediadora e de fazer ali alguma psicoeducação e por isso é que também temos essa componente de intervenção familiar, que nós às vezes temos jovens que chegam e que jogam 3 ou 4 horas por dia, mas de resto está tudo bem com a vida deles, eles continuam a ir à escola ou à faculdade, ou o que quer que seja, têm os amigos, ou seja, não há nenhum nível de disrupção para além de jogar, que é uma coisa que eles gostam de fazer e que não tem problema nenhum. E há pais que vêm muito aflitos porque entendem que há aqui já qualquer coisa, há um vício, o que é que se passa aqui? E, portanto, nós também temos a obrigação de explicar. Não é? Que as coisas já não são como eram antigamente, que nas grandes cidades é pouco provável que os miúdos saiam de casa e vão jogar à bola para a rua. Portanto, as coisas modificaram-se. E também temos que perceber a quantidade de oportunidades profissionais que vão surgir, não necessariamente a jogar videojogos, que também há, mas a construir videojogos, multiplicidade de trabalhos no mundo digital e que não é possível fugir a isso. Portanto, não podemos trancar os computadores e fechar completamente. Não é essa a solução. Portanto, a solução terá que ser sempre uma coisa moderada e que permita a pessoa conciliar o tempo que passa a jogar na internet, o que quer que seja, com o tempo que passa, que tem que estudar ou que tem o resto das suas atividades. Claro. Nesse sentido, qual é a vossa abordagem? Como é que vocês abordam, em termos de tratamento, estes miúdos? Portanto, lá no NUPI, no Núcleo de Utilização Problemática de Internet do Santa Maria, onde eu trabalho, o que nós fazemos habitualmente é fazermos uma primeira avaliação do jovem e tentamos identificar exatamente quais é que são os problemas e que áreas da vida do jovem é que estão neste momento mais de alguma forma afetadas com o número de horas. Não é tanto o número de horas que se passa a jogar, muitas das vezes é mais se isso afeta, por exemplo, o tempo de sono, se isso está a afetar o ir à escola, se efetivamente não há número de horas suficientes para estudar. Portanto, este tipo de coisas têm que ser aqui percebidas e muitas das vezes percebidas também junto da família, porque muitos deles vêm e obviamente dizem que não tem problema absolutamente nenhum. E muitos deles não têm, como é óbvio. Depois, entrevistamos sempre a família para perceber um bocadinho quais é que são as expectativas e qual é que é a perspectiva da família em relação ao problema e percebemos também, portanto, numa entrevista de inspiração das entrevistas motivacionais, tentamos perceber em que fase, se há um problema para resolver, e por isso é que nós gostamos de lhe chamar utilização problemática. E não adição, não é? Exatamente. Portanto, se identificamos um problema para resolver, percebemos primeiro qual é o grau de motivação e como é que podemos trabalhar isso com o jovem e com a família. Incluímos sempre a família, temos uma intervenção também em termos de terapia familiar, desenhamos um projeto terapêutico, muito com base nas modificações do comportamento e das crenças em relação ao jogo, por isso
de inspiração cognitiva ou comportamental, e muito de remodelação das prioridades do dia-a-dia, assegurar que o sono é restabelecido, acontece a horas certas, a pessoa acorda a horas certas, vai para casa, vai para a escola. E, portanto, identificar quais é que são os problemas na escola e quais é que são os problemas a nível de comunicação familiar, porque muitas das vezes já há um burnout muito grande na família por causa de uma série de discussões do tempo que os miúdos passam na internet. Nessa questão, Rita, de facto, tem-se notado na vossa consulta muita disfuncionalidade a nível familiar? Como é que tem visto isso? Há muita destruturação a nível das famílias? Eu acho que isso é uma questão um bocadinho complexa, não é? Porque o facto de um jovem, e às vezes um jovem adulto, temos pessoas com 25 e 30 anos, claro, sim. Começar a ter um comportamento mais compulsivo, em termos do tempo que passa a jogar, não significa necessariamente que haja uma disfunção familiar. Sim, não, sim. Mas tem que se identificar os problemas dentro do núcleo familiar, do grupo de pessoas que vivem com aquela pessoa. Quem é que são as pessoas que vivem com aquela pessoa? O que é que fazem? Não é? Se queixam de que a pessoa não vem à hora de jantar, não vem jantar com eles, mas há uma hora de jantar em que as pessoas todas se reúnem. Será que essas regras já estão estabelecidas nessas famílias? Há regras, isso que tu disseste é fundamental e obviamente a abordagem é diferente se estivermos a falar de um adolescente, de um jovem ou de um jovem adulto de 20, 25 ou 30 anos que é mais difícil vir a família impor os limites e não é? Portanto, uma fase um bocadinho tardia. A própria chegada destas pessoas à consulta também é diferente. Portanto, os mais novos vêm com a família, não querem vir. Os mais velhos. Isto no sentido quase. Será que isto é quase como um escape, às vezes, para alguma disfuncionalidade? Sim, e pronto, isso era o que eu ia acabar de dizer, é que é fundamental na nossa consulta, as pessoas são sempre avaliadas por um médico psiquiatra e é fundamental esclarecer se há comorbilidade psiquiátrica ou não, até por aquilo que tu falaste, Síria, que é, como sabemos, nas perturbações aditivas, há uma comorbilidade muito frequente de outras doenças psiquiátricas, nomeadamente, ou perturbações várias, nomeadamente depressiva, ansiosa, por aí adiante, como a Síria já falou. Às vezes isto pode ser um sinal de depressão, não é? Este investimento, este isolamento todo. O afastamento das pessoas, claro que sim. O que nós temos notado muito é estas questões, curiosamente, de ansiedade social. Aparece muito, é muito frequente, tanto são jovens, alguns um pouco imaturos, algumas dificuldades de autoestima e um grupo de amigos restrito que se vai reduzindo se de facto eles reprovarem algum ano e, portanto, dificuldade em fazer novas amizades. Portanto, isso é uma coisa que nós encontramos muito. A internet permite viver outra vida, não é? Que não conseguem viver no mundo real. Claro, e esse fenómeno imersivo, esse fenómeno de alter ego no mundo, nos mundos dos videojogos é uma das componentes que cativam muito e que levam a... E faz repetir o comportamento, não é? Claro, porque conseguem fazer coisas que no dia-a-dia não conseguem fazer. Claro. E acredito aí no meio, com a ocorrência de outras patologias psiquiátricas, que às vezes, de facto, a intervenção farmacológica tenha de ser necessária, não é? Sim, claro. Se detectarmos aqui uma patologia desse tipo, poderá, dependendo da gravidade da situação, poderá haver um acompanhamento mais psicológico. Mas se houver uma componente assim major, obviamente poderá haver lugar à intervenção farmacológica. Alguns dos fármacos também já foram falados aqui pela Síria e é importante tratar porque isso contribui para o prognóstico, ou seja, se houver uma patologia psiquiátrica major que não seja tratada, é difícil que nós consigamos tirar a pessoa do quarto. Claro. É difícil. Começa-se a cristalizar, não é? Este evitamento social da pessoa. Exatamente. Também, de certa altura, é tão cristalizado que é difícil de É pouco provável que consigamos fazer isso. Por outro lado, se houver uma patologia depressiva ou ansiosa ou uma fobia social e nós não melhorarmos as competências sociais desta pessoa e não tratarmos isso, também é pouco provável. Portanto, há aqui uma componente bidirecional no que diz respeito ao tratamento. Sim, parece-me que, de facto, isso tem de ser visto de vários prismas e não só do lado psiquiátrico. É uma abordagem multidisciplinar e, obviamente, contando com as famílias e tem que ter um acompanhamento próximo porque, tal como
nas patologias por abuso de substâncias há recaídas. Não é? E quando dizemos que há recaídas, as pessoas voltam a entrar num padrão compulsivo de jogo e Tendem a ser piores as recaídas nestes casos? Não percebi, desculpa. Se tendem a ser piores as recaídas nestes casos? Não necessariamente. O que se passa é que, como acontece nas perturbações por abuso de substâncias, as pessoas ficam um bocadinho desmotivadas quando não estão a conseguir cumprir os seus objetivos, não é? E, portanto, voltam a refugiar-se naquele padrão repetitivo de estar a jogar. Portanto, uma coisa que acaba por ser fundamental é que aqui não se pressupõe que a pessoa se vai afastar completamente dos computadores, nem dos gadgets, nem dos telemóveis, isso não vai acontecer. Claro. E, portanto, é preciso reeducar a pessoa para que ela volte A ter um uso mais saudável a integrar, destes meios, não é? a integrar todos estes dispositivos e o tempo passado online de uma forma mais saudável. Sem dúvida, que lhe permita também fazer a sua vida habitual. Pois, Claro. ao contrário das outras dependências que se calhar podemos falar na tentativa ou promover a abstinência das substâncias, neste caso estamos a falar de um novo tipo de dependências. Sim, que isso não se coloca. Poderá ser durante um período, mas é pouco provável que os computadores vão desaparecer da face da Terra. E que hoje em dia consigamos trabalhar ou fazer a nossa vida habitual sem recurso a eles. Não é? Chegamos ao trabalho e temos um computador à frente, através do qual temos, mesmo nós na consulta, que temos de comunicar. Portanto, isso é uma tendência muito atual, é como optimizar o tempo passado online e como certificar-nos que somos nós que estamos a utilizar a tecnologia. Não é a tecnologia que nos está a usar a nós, é a tendência mais recente. Portanto, temos a certeza que o tempo que estamos a passar é o tempo que nós definimos, ou para trabalhar, ou para entretenimento, porque há uma multiplicidade de aplicações e os jogos, é uma componente essencial dos jogos, estão construídos precisamente para manter a atenção e manter a pessoa entretida a jogar aquilo. E, portanto, há até laboratórios construídos neste momento especificamente para perceber o que é que são as coisas mais cativantes para as pessoas e que as mantêm sempre a utilizar as aplicações e os sites e os videojogos. São construídos com esse sentido. E, portanto, é compreensível, não é? Mas temos de perceber como é que protegemos o nosso tempo e como é que temos tempo de qualidade e fazemos exatamente o que queremos online. Síria, lá em Barcelona, quando fizeste a tua experiência lá nessa unidade, também já se falava um bocado deste problema da dependência de videojogos ou era mais centrado no jogo patológico? Naquele caso em específico era mais centrado no jogo patológico, porque quando esta abordagem, principalmente psicoterapêutica, é importante que os doentes que estão a ser tratados tenham um ponto em comum, não é? Portanto, a abordagem ali era mais jogo patológico, relacionado com casinos, slot machines, o tradicional, digamos assim, muito por isso, porque a abordagem é mais fácil quando os grupos são uníssonos entre si. Havia, de facto, algumas consultas, mas a nível de psicoterapia individual não havia grupos formados e a unidade estava muito mais dedicada ao tratamento de jogo patológico e a intervenção era diferente conforme já havia algum tempo de abstinência, qual era a motivação, qual era a gravidade. Também havia uma abordagem quando era só problemático. Havia logo uma intervenção, mas de outro nível. Havia, em vez de haver uma intervenção de grupos semanais psicoterapêuticos, era uma psicoeducação. Se havia comorbilidades, os doentes eram acompanhados também em consulta psiquiátrica. Portanto, dependia um bocadinho aqui de quais as características e qual a gravidade da perturbação, assim, a intervenção que era feita. Bom, muito obrigado pela vossa presença, Rita e Síria. Hoje falámos sobre o uso problemático da internet e a dependência de videojogos. Antes de despedir-me de si, deixo-vos a reportagem de um colega que, tal como eu, representou Portugal, neste caso o Vasco Uva, que chegou a ser capitão da seleção de rugby. Vasco, muito boa tarde, obrigado por falar connosco. Quero começar por lhe perguntar, todos nós sabemos que o rugby corre nas veias da família, não é? O que eu lhe quero perguntar é, quem é que foi o precursor? Foi você? Como é que começou a vossa aventura no rugby e a sua concretamente?
Não fui o primeiro até foi o meu primo João e o meu irmão Gonçalo, que jogaram muito primeiro que eu. Portanto, o Gonçalo começou cerca de 18 anos. Eu tive muito tempo a enganar-me, a pensar que jogava futebol, depois jogava ténis, mas não era habilidoso para nenhum dos esportes. E houve uma vez que o Gonçalo me convidou para um treino, na altura no técnico, o treino não correu bem, portanto eu parti o nariz, mas ficou o bichinho do rugby. Um ano mais tarde, com o meu grupo de amigos que jogavam aqui no direito, eu cheguei aqui uma vez e disse que o rugby era para mim. E então, a partir daí, nunca mais larguei. E daí até representar Portugal passou-se algum tempo, não é? O que eu lhe quero perguntar é, o que é que se sente, isto é a pergunta da algibeira que toda a gente faz a um atleta que teve esse privilégio e que teve essa capacidade, mas o que é que se sente quando se representa Portugal, a seleção ao mais alto nível? Eu acho que sente um orgulho muito grande e também sente-se, no fundo, aqui um sentimento de dever cumprido por aquilo que nós conseguimos. Não foi fácil estar presente na seleção, a seleção na altura tinha uma equipa muito boa, mas com o sacrifício meu e dos restantes companheiros do direito, que na altura fizemos uma grande época e demonstrámos que tínhamos uma boa equipa, fui chamado a primeira vez à seleção e consegui cumprir os objetivos. Da minha parte, não digo que foi no primeiro treino de rugby que tinha o objetivo de ir à seleção, mas se calhar ao final da primeira época, quando vi a equipa e que eu se calhar consegui estar presente, deu-me vontade de continuar a trabalhar para conseguir cumprir esse objetivo. Mas depois também não chegou a ser internacional apenas uma vez. Depois o objetivo era ter 10, o objetivo era ter 50 e depois o objetivo era ser centenário. Portanto, não me fiquei pelo objetivo de chegar à seleção. Temos que sempre trabalhar para conseguir objetivos acima e eu procurava sempre estar com objetivos cada vez mais altos para os conseguir cumprir. Ainda por cima, integra esse lote restrito de jogadores de rugby a conseguirem chegar aos 100 jogos pelo seu país. Para além disso, esses 100 jogos foram ricos porque fez parte de uma das principais, ou da melhor geração de jogadores de rugby que tivemos e participou no Campeonato da Europa, Campeonato do Mundo, inclusivamente no Campeonato do Mundo chegou a ser eleito o melhor jogador num jogo contra a Escócia, salvo erro. Exatamente. Quero-lhe perguntar, nessas competições, o que é que muda? São grandes torneios, são torneios em que a responsabilidade e a exigência é máxima. Dentro da vossa cabeça, o que é que muda? Muda muita coisa, principalmente porque os nossos adversários são na maioria, ou quase na totalidade, completamente profissionais. Então nós também temos que abordar aqui uma vertente mental de que sermos profissionais para tentar competir ao mais alto nível com eles. Nós sabemos as nossas condicionantes enquanto jogadores de rugby portugueses, mas quando partimos para esses jogos importantes e com equipas mais superiores a nós, temos que os defrontar cara a cara. E então temos na nossa cabeça pensarmos que somos iguais a eles. Foi o que aconteceu no Mundial. Nós estivemos e conseguimos estar 4 meses virados para rugby. Na altura fizemos um compromisso pessoal e com a Federação de estar 4 meses dedicados exclusivamente ao rugby e preparámos de uma forma como nunca nos tínhamos preparado anteriormente. E foi daí que fizemos os resultados que fizemos. Portanto, nós conseguimos preparar o Mundial, estar como sendo profissionais de rugby. E isso mudou um bocadinho a forma do nosso jogo, mudou a forma como nós nos preparávamos para os jogos. Deixou de ser no dia antes, juntarmos no hotel, para estarmos um mês em estágio, a começar a preparar, se calhar na semana antes, o adversário, a ver jogos, a preparar aqui como é que ia ser um jogo contra equipas superiores. E, portanto, a grande diferença nesses torneios é que nós conseguimos uma preparação que durante o ano inteiro não conseguimos. E isso faz diferença. E foi assim também que conseguiram ser a grande surpresa desse torneio, não é? Vasco, há alguns anos envolvidos, está então, a poucos dias, estava-me a dizer há pouco, de terminar a sua carreira de jogador. Pergunto-lhe o que é que se segue a seguir? Vai tentar continuar ligado à modalidade? Vai se desligar completamente? Como é que vai ser? Não, eu gostava de continuar ligado à modalidade, ainda que noutras funções. Eu costumo dizer que deixar os calções e a camisola para se calhar ter aqui mais umas funções de fato e gravata ou de blazer. Vai-me fazer muita falta ao campo, mas eu acho que preciso de pelo menos 2 anos para estar completamente desligado. Não me via bem como treinador porque acho que vou ser muito exigente, ou achava que poderia ser muito exigente para os jogadores, mas talvez noutras funções e conseguir fazer aqui uma passagem e uma ajuda na federação e nos clubes para que entidades exteriores como faculdades, como universidades, como trabalhos permitam aos jogadores estarem um bocadinho mais dedicados ao rugby, que eu acho que é o que o rugby precisa. É de mais dedicação dos atletas e também das pessoas que vejam que o rugby pode ser muito importante para um trabalhador de uma empresa no futuro, estar ligado e ter os valores certos que o rugby ensina. De facto, o exemplo de um grande atleta. Despeço-me de todos e conto consigo para a próxima semana para mais Histórias Clínicas. Até lá!